Pessoal, eu não fiz nenhum vídeo sobre o assunto porque eu preferi falar sobre o jogo, mas tá dando uma polêmica danada aí sobre o choro do Neymar. O que significou esse choro? Quais são as impressões que essa fase do jogador traz tanto para a seleção brasileira quanto para Santos? Vamos falar um pouquinho sobre. Fica até o final do vídeo. E é isso, tamo junto. No último domingo tivemos Santos e Vasco no Morumbi. E todos sabem o que aconteceu, né? Um resultado atípico de 6-0 que ocasionou aí num choro profundo, sem precedentes do Neymar, que se debruçou aos braços de Fernando Diniz ali ao final da partida. Inclusive tem uma imagem que os jogadores do Santos vão falar com ele e ele tira o braço dos caras assim, não aceita consolo do próprio time. E eu acho que essa imagem não pega muito bem, né, dentro do grupo, porque passa a ideia de que, pô, vocês são ruins demais, cara. Não fala comigo, não. A gente perdeu por causa de vocês e vocês estão vindo falar comigo. Essa é a imagem que passa. O choro, na minha opinião, pode ser teatro, mas não é 100% teatro. Por que eu tô falando isso? Calma, gente. Não tô falando que o Neymar é um falso, mentiroso, mas tem uma parcela de vitimismo ali, porque eu vi muitas pessoas falarem que o Neymar tem um ego gigante, que não aceita críticas, e isso está mais do que provado nessa volta ao Santos. Quando um torcedor na Vila Belmiro o criticou firmemente num jogo que o Santos estava perdendo para o Inter, estava perdendo já quando começou aquela discussão, não lembro mais o resultado, só sei que o Neymar foi para cima do torcedor, chamou o torcedor para porrada, mandou o torcedor ir no vestiário encontrar com ele. Tipo assim, do tamanho um jogador do tamanho que ele tem necessidade de fazer isso, de expor um pai de família, de brigar com um cara que ele nunca viu na vida, um cara que pagou ingresso para ver o time não performar, jogar mal, tá numa situação ruim. Eu acho que Neymar está cada vez mais se complicando, né, na questão imagem. Ele já voltou ao Brasil com a imagem muito prejudicada porque existem pessoas que gostam do Neymar e defendem suas atitudes, passam pano, né? Por mais que não concordem, amenizam as críticas e tem aqueles que não gostam dele de jeito nenhum e a cada erro que ele comete, ele que não se ajuda, né? Erra bastante. Todo mundo erra, não tô aqui para ficar tacando pedra falando que ele é a pior pessoa do mundo, mas ele não se ajuda na questão preservar a sua imagem. Ele pensa, eu sou o Neymar, eu sou o único super craque que o Brasil tem, eu vou fazer o que eu quiser, porque eles dependem de mim. Sem mim, eles não ganham a Copa do Mundo. Eu sou brabo. Ele não está acostumado a pessoas à sua volta o criticarem, botarem limites nele, dizerem que ele está errado, falar para eles mudar sua conduta. Ele sempre teve pessoas passando a mão na cabeça, então isso gerou uma confiança de fazer o que quiser e dane-se as consequências. E com esse acúmulo de fazer o que quiser e dane-se as consequências, lá na frente você vai colher uma pressão sobre si que é o que está acontecendo agora. Toda hora ele se pega chorando porque ele não está aguentando a pressão que ele mesmo chamou para ele, né? Então, uma hora a conta chega, tudo que a gente planta a gente colhe, e ele está colhendo a pressão que ele mesmo colocou sobre si, quando ele não se cuidou, quando deveria se cuidar, quando ele se expôs na internet de forma desnecessária, e uma série de fatores, aliado à questão política, que aí eu não vou entrar no mérito, né? Cada um escolhe o seu lado político, e eu não vou ficar julgando um jogador de futebol por questão política, mas muitas pessoas fazem isso. É outra coisa que ele não tinha necessidade de se posicionar, mas ele achou certo se posicionar, então isso é um direito dele. Não diria que se posicionar politicamente seja um erro. Ele achou que ele deveria fazer a parte dele e ajudar o candidato que ele era a favor e ele assim o fez. Mas já é mais um fator que prejudica, dependendo da posição política da pessoa que está assistindo o Neymar. Enfim, então eu acho que aquele choro foi uma mistura de vitimismo, eu vou chorar aqui, porque vai mudar o foco, as pessoas talvez fiquem com pena de mim e não me critiquem, e eu jogo a responsabilidade para o time. Então isso não pega muito bem dentro do grupo, porque ele
tirar a responsa de cima dele e joga nos jogadores. Então a rapaziada pode ficar até meio bolada com ele. E o outro fator é que eu acho que, aliado a esse vitimismo, tem também o lado de que ele tá triste com ele mesmo. Porque ele deve estar pensando, cara, eu não tô conseguindo performar. 7 jogos seguidos jogando 90 minutos. Pouco brilhantismo. Decidi contra o Juventude, que é um time que está na zona do rebaixamento. E mesmo assim o Santos tomou 20 chutes no gol desse time. Empatou com o Sport lá, depois de estar perdendo de 2-0 para o pior time do campeonato. E já era para ter emitido o técnico ali, ó. E deixaram, né? Foram deixando, até que chegou numa situação sustentável de tomar 6-0 do Vasco. Você tomar 6-0 de um time que não ganha 5 jogos. Neymar passou uma vergonha tremenda e isso mexe muito com o ego do jogador, que acha que está acima de toda crítica, né? Que acha que não deve ser criticado. Ele realmente acha que ele não deve ser criticado só porque ele é o Neymar. Sendo que a cada dia o ser humano está se colocando à prova, né? Vivemos numa sociedade que não é justa. Então, você achar que você tem o direito de não ser criticado, quando até Pelé já foi criticado pela torcida do seu clube, acho que aí já é querer demais também, né? Então, assim, o que eu acho que ele deveria fazer era ter assumido que não jogaram bem, apoiado a equipe, dado força para eles, porque pior do que tá não fica. Fica assim. A atitude dele piorou a situação, porque além dele transferir a responsabilidade e jogar toda em cima do grupo, ainda passou a ideia de que ele pode não estar acreditando em si mesmo, pode não estar mais acreditando numa recuperação do Santos. E agora o que eu acho que a única coisa que resta se fazer? Testar o Neymar na seleção, num jogo grande, para ver se ele não está performando porque o time do Santos é ruim ou se ele realmente não consegue mais entregar. Eu acho que chegou no momento final aí, no all-in, no checkmate, dessa última cartada, né, da gente testar ele na seleção e ver se realmente chegou o fim a carreira do Neymar ou se realmente o time do Santos que não está ajudando ele a performar. Mas eu tenho quase certeza de que é ele que caiu mesmo de rendimento por não ter se cuidado. Porque aos 33 anos, Messi e Cristiano Ronaldo estavam voando. Você sabe o que é voando? É voando. Ronaldinho Gaúcho voltou ao Brasil com praticamente a mesma idade que ele. Para ganhar Libertadores, pai. Para voar no Atlético e se tornar ídolo. Então, assim, não dá para defender. Ele teve muitas lesões, é verdade, mas ele também colaborou para que esse momento acontecesse, né? Com suas atitudes e com não se cuidando da forma que deveria ter se cuidado. Essa é a minha visão. Quem sou eu para julgar o Neymar? Mas eu estou dando a minha opinião aqui, até porque eu falo de futebol. E já que está todo mundo falando desse assunto, eu resolvi trazer a minha visão. O que você acha sobre o que eu falei? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Deixe seu comentário, se inscreva no canal. Estamos buscando 500 inscritos, conto com a sua ajuda. E é isso, até a próxima. Fiquem com Deus. Tamo junto.